Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o iceberg dos 88 segredos e curiosidades do Dragon Ball Daima, indo dos mais fáceis de se perceber até os mais difíceis. E como são muitos, vamos logo começar isso daqui. A primeira curiosidade nós encontramos logo quando o Daima começa, porque na cena de abertura do anime o Tenshinhan aparece sem o seu terceiro olho na testa, uma coisa que foi corrigida somente no episódio 3 quando essa cena apareceu novamente. E ainda nessa cena de abertura vemos o Bardock com seu visual do Dragon Ball Minus, o último mangá de Dragon Ball que o Akira Toriyama de fato desenhou por completo. E posteriormente esse mesmo design do Dragon Ball Minus acabou sendo usado no Dragon Ball Super também. E também alguns personagens criados em Dragon Ball Super apareceram no episódio 10 do Daima, sendo eles os Kaioshins de outros universos, como por exemplo Goazu, que foi o mestre dos Zamasu. A história do Daima se passa no ano 775, o ano seguinte aos eventos da saga Majin Buu. Conseguimos saber isso por ser o aniversário de 9 anos do Trunks, e também pelas esferas do dragão ainda estarem inativas depois do desejo do Goku. E se você olhar com cuidado, perceberá que as cenas do flashback da saga Buu que aparecem no primeiro episódio do Daima são feitas com base no mangá original de Dragon Ball, e não com base no anime, por isso que elas podem ser um pouco diferentes do que nós vimos no Z. O mesmo vale para as cores do Piccolo, onde no Daima os detalhes em seu corpo são amarelos assim como são no mangá original, e não rosas como eram no anime clássico. E essa correção nas cores do Piccolo surgiu lá no filme Dragon Ball Super Super Hero, mas pelo jeito eles vão manter agora em todas as novas produções. O Shin e o Kibito também não seguem as cores do anime clássico, mas sim as cores utilizadas no Kanzenban, que é uma edição de luxo do mangá de Dragon Ball. Mas tem um detalhe que apenas o Shin segue certinho as cores do Kanzenban. O Kibito ele é muito parecido, mas o tom de pele dele é rosa igual ao do Shin, enquanto no Kanzenban ele é azul. E voltando a falar do Dragon Ball Super Super Hero, o modelo 3D do Shenlong usado no Daima parece ser exatamente o mesmo que foi usado no filme. E além disso, o traje amarelo que a Bulma usa no Daima também parece ser o mesmo que ela utilizou lá nos eventos do Super Hero. Mais uma referência envolvendo as roupas da Bulma acontece durante o encerramento do Daima, onde ela usa uma camisa com o número 40 simbolizando o aniversário de 40 anos da franquia. Continuando no encerramento do anime, quase ele inteiro é uma grande referência ao primeiro encerramento do Dragon Ball GT, onde o foco dos dois é mostrar os personagens vivendo aventuras mais casuais que não chegaram a realmente aparecer no anime. E uma coisa que é bem evidente, mas que eu vou falar aqui de todo jeito, é que no encerramento do Daima, a sombra que aparece do Goku é da versão adulta dele, o que simboliza sua real identidade apesar do corpo de criança. No encerramento do anime também vemos um planeta muito parecido com o do Sr. Kaiô, que inclusive possui até alguns habitantes. Porém, apesar desse mesmo planeta aparecer nos materiais de divulgação e no próprio anime durante o episódio 14, o Goku e os outros jamais visitam ele, o que faz parecer que foi algo que o Akira Toriyama desenhou, mas que ele infelizmente não teve tempo de desenvolver dentro da história. Mas indo agora para a abertura do Daima, a cena onde todos passam caminhando parece ser uma referência ao segundo encerramento do Dragon Ball GT, que por si só já é uma referência às lombadas do mangá original de Dragon Ball. E isso é reforçado pela forma como o Piccolo e o Majin Buu aparecem voando na abertura, que é exatamente igual era nas lombadas. Nessa mesma cena da abertura, o Goku e o Vegeta jogam Jokenpô igual eles fizeram durante a saga Buu, uma coisa que eles voltariam a fazer novamente durante o Daima. Durante a abertura a gente vê os tentáculos do Kraken atacando o Goku e os outros enquanto as cenas mudam. Isso é que eu acho que todo mundo viu, mas o cego aqui que eles falam demorou bastante pra perceber que aquilo ali eram os tentáculos do Kraken. Então eu tô falando aqui só pra poder ver se mais alguém demorou pra perceber isso também. Uma coisa que eu acho legal é que a abertura muda após o episódio 6. Inicialmente em uma das cenas nós vimos o Minotauro, mas depois que ele foi revelado como uma piada, a cena muda pra mostrar ele junto com o exército do Rei Kadan. Também é interessante perceber que a abertura mostrava indiretamente os acontecimentos do final do anime. Um dos spoilers que a abertura dava é o desejo que o Glório faria pro Porunga do Makai. Nós vemos ali a cena de invocação do dragão, e também vemos o Goku adulto ali tendo um certo destaque, né, dando a entender que esse era o desejo do Glório. Outro spoiler também que a abertura dá são os efeitos visuais do novo Super Saiyajin 4, já que em várias cenas nós vemos aquela água que aparece na aura do Super Saiyajin 4 novo, e também no final da abertura o Goku usa um Kamehameha que tem um fogo em volta dele, uma coisa que ele também faz quando ele usa o Kamehameha contra o Goma. E falando agora de Dandan Kokoro, a abertura de Dragon Ball GT, temos referências a ela no episódio 17 e também no episódio 19 do Daima. Já em uma cena do episódio 11 do Daima vemos o Neva cantando a abertura do Dragon Ball clássico, que com certeza é uma das minhas referências favoritas do anime. Dragon Ball! Uma coisa que também podemos notar é que o visual do Neva é basicamente o mesmo do Monaito, um Namekujin que aparece apenas na saga do Granola do mangá de Dragon Ball Super. Como os dois foram criados pelo Akira Toriyama mais ou menos na mesma época, não temos como saber qual de fato surgiu primeiro, mas até que se prove o contrário, o Monaito veio antes por ele ter aparecido primeiro pra gente. Já o Glory e a Doutora Rinsu muito provavelmente foram inspirados por Mira e Toa, dois demônios que surgiram no Dragon Ball Online e depois se expandiram para outros jogos. Além das semelhanças físicas e temáticas, o próprio Akira Toriyama participou da criação do
Miriam à toa, então não seria impossível ele referenciá-los aqui. Já o Porunga do Makai parece ser uma referência ao Ultimate Shenlong do Dragon Ball GT, já que assim como ele, a versão do Makai é uma variante vermelha e mais poderosa do dragão original. É legal ver também que esse Porunga do Makai ataca o Goma fazendo o mesmo sinal de ok com as mãos que a versão original dele faz, o que também pode acabar sendo uma referência ao Dragon Ball Heroes, já que lá também temos um deus dragão do Makai que ataca os outros quando tentam atrapalhar ele, nesse caso o Dark Shenlong. Falando das forças especiais do Makai, claramente elas são uma referência às forças especiais Ginyu, mas talvez elas também façam referência ao Bills, já que eles se parecem muito com ele e até utilizam um golpe bem parecido. Até mesmo o antigo rei demônio que apareceu no Daima e que parece ser dessa raça, ele tem certas semelhanças com o Bills, trajando acessórios que lembram muitos dele e até mesmo o brinco que no Super é destinado somente aos deuses da destruição. Se isso daqui foi uma coincidência ou não, no futuro nós saberemos. Um dos bandidos do terceiro mundo do Makai parecem os filhos do Piccolo Daimao, tanto na aparência quanto no estilo de cores quanto na maneira de se vestir. Já a briga no bar que acontece na aparição desse bandido aparenta muito ser uma grande referência às cenas dos filmes de Star Wars e também Jackie Chan, que são duas obras que sabemos que o Akira Toriyama gostava. Na criação do Majin Buu, a fumaça do caldeirão onde ele estava sendo feito se molda nas formas dos 4 principais Majin Buus. Fisicamente, o Majin Buu acaba saindo bem parecido com o Kid Buu, enquanto seu irmão Majin Buu se assemelha muito mais ao Fat Buu. E além das suas semelhanças com o Majin Buu e os Cybermans, o Majin Buu também acaba lembrando bastante o Pai Kuhan, tanto na aparência quanto na maneira de lutar, que em alguns momentos fica muito parecida com a do Pai Kuhan. No Dragon Ball Daima são citadas duas raças que não chegaram a aparecer no anime, sendo uma delas os zumbis que vivem ali no terceiro mundo, e a outra são os gigantes Giga, que são ainda maiores que os gigantes Mega que vimos no episódio 13. E falando nesse episódio, ele parece ser uma grande referência ao 6º episódio do Dragon Ball GT, onde o Goku e os outros também se aventuram em um planeta de gigantes, e também encontram um gigante laranja, assim como foi no Daima. O próprio grupo principal do Daima faz referência ao grupo principal do GT, até a nave deles é muito parecida, o que não é coincidência, já que de forma confirmada o Daima se inspirou principalmente no GT, já que a intenção do anime, além de atrair um novo público, também era resgatar os adultos que assistiram o GT quando eram crianças. E outra coisa bem interessante de se notar é que os primeiros 5 episódios do Daima fazem paralelos diretos com os 5 primeiros episódios do GT, porém com certeza a maior das referências é o próprio Super Saiyajin 4, que retornou no Daima e em vários momentos ele faz paralelos diretos com cenas do Super Saiyajin 4 do GT. São tantas cenas que eu nem vou colocar todas aqui, mas se você procurar você vai achar um monte. E não só com o Super Saiyajin 4, né, faz paralelo até com o Super Saiyajin 3, já que quando o Goku se transforma em Super Saiyajin 4 pela segunda vez no Daima, ele replica a cena de transformação da saga Majin Buu, e ainda finaliza ali a transformação referenciando aquele icônico trecho do Super Saiyajin 4 em cima de uma rocha da abertura do GT. E esse novo Super Saiyajin 4 também parece referenciar o Super Saiyajin 4 Limit Breaker do Dragon Ball Heroes, que é uma evolução da fase 4 original e em questão de aparência parece muito essa nova versão do Daima. Dificilmente o Akira Toriyama conheceria uma coisa tão exclusiva do Heroes assim, mas nada impede alguém da produção do anime ter mostrado o Super Saiyajin 4 Limit Breaker pra ele. Todos já sabem que o Vegeta finalmente conseguiu o Super Saiyajin 3 no Daima, mas ele já tinha essa forma desde 2009 nos jogos, já que ela surgiu no jogo Dragon Ball Kai Dragon Battles, que era o jogo de cartas que foi o antecessor do Dragon Ball Heroes. A diferença é que nos jogos ele tinha o mesmo cabelo do Goku, enquanto no Daima ele ganhou um penteado totalmente original para a fase 3 dele. Também encontramos referências na maneira que o Vegeta Super Saiyajin 3 luta no Daima, onde ele defende ataques com um dedo igual o Goku quando enfrentou o Trunks, e também luta com os braços cruzados só na base dos chutes, assim como o Vegeta luta. E uma brincadeira que o Daima fez é fazer o Vegeta nunca chamar essa forma de Super Saiyajin 3, mas sim de Ultra Vegeta 1, referenciando a forma como o Vegeta nomeava as transformações dele lá na saga Cell. E é engraçado que no Xenoverse 2 o Cell já chamou o Vegeta de uma maneira parecida quando viu o Super Saiyajin 2 dele, e isso o pessoal diz que é uma referência ao Dragon Ball Abridged. Muitas cenas da Panza e do Rei Kadan são claramente uma referência às cenas da Tite e do Rei Cutelo lá do Dragon Ball clássico. Já no Makai vemos uma estátua do Dabura onde ele faz uma pose muito parecida com a do Mr. Satan. O mercadinho do castelo do Goma é personalizado com base nele. Será que no reinado do Dabura esse mercadinho tinha a cara dele também? No Daima, o Shin repete aquela lendária expressão de safado que ele faz durante a saga Majin Buu, o que muito possivelmente aconteceu só por essa cara dele ter virado meme na internet. Nas cenas do encerramento do episódio final do Daima, vemos o Goten e o Trunks andando com skates voadores, o que parece muito ser uma referência ao filme De Volta para o Futuro. O skate do Goten inclusive tem a mesma estampa do carro 666 do Gohan, que aparece lá na segunda abertura do Dragon Ball Z. E ainda nesse encerramento vemos o Goma e o Degesu jogando videogame, o que parece muito uma referência àquele clássico quadrinho do Goku e do Vegeta jogando juntos, que é simplesmente perfeito. E na cena onde o Degesu e o Goma são selados pela Marba, a magia que ela utiliza pra fazer isso parece muito ser uma variação do Mafuba. E pra poder fechar essa primeira camada, eu vou falar como o Goma é uma grande mistureba de referências a outros vilões da franquia. Quando ele tá na forma normal, o seu design e jeito de agir lembram bastante do Pilaf, que é o vilão principal da primeira saga de Dragon Ball. Já em sua forma transformada, ele acaba lembrando bastante o Jiren, tanto por ele ficar mais musculoso, quanto pela roupa que ele usa também. Um design
avisar até acharia que o Goma é um membro da Tropa do Orgulho. E em seus movimentos e ataques especiais, o Goma novamente acaba lembrando bastante o Jiren, mas ele lembra bastante também o Broly do Dragon Ball Super. Tem momentos ali que ele utiliza golpes que claramente são uma referência ao Broly. E se você forçar, você acha até algumas outras referências ali. Ele tem um ataque que, por exemplo, parece muito ser o ataque do Mexicabura do Dragon Ball Heroes. E aquela cena onde ele fica gigante contra o Goku Super Saiyajin 4 parece ser uma referência justamente à cena do Baby Ozaru no GT. E vamos começar essa segunda camada com uma coisa meio polêmica, porque o Torishima, que foi o editor mais importante do Akira Toriyama e aquele que ajudou na criação de Dragon Ball, deu a entender em um podcast que ele não gostou do Daima, o que faz total sentido já que o Torishima sempre foi considerado uma das pessoas mais críticas da indústria dos mangás e dos animes. E meses antes do Daima ser anunciado oficialmente, rumores sobre ele já circulavam na internet, e neles o Daima era considerado um web anime, ou seja, que ele ia passar somente na internet, mas depois descobrimos que durante a produção dele, isso acabou sendo alterado para ele passar nas TVs japonesas também. Outra coisa dos rumores que foi alterada é o nome do anime, já que inicialmente ele ia se chamar Dragon Ball Magic, que muito provavelmente foi o nome que a Toei escolheu pro projeto. Mas depois, quando Akira Toriyama acabou se envolvendo na produção, ele acabou alterando o nome pra Daima, que foi um termo inventado por ele que remete à palavra mal. Falando no Toriyama, inicialmente ele não estava envolvido com Daima, mas quando foi apresentado pra ele a ideia de fazer uma nova história com Goku criança, ele acabou se interessando tanto que ele se envolveu de forma especial com o projeto. Tem muita gente que acha que isso daqui é mentira, que os caras colocaram o nome do Toriyama só pra poder vender o Daima, mas a verdade é que a gente tem até uma declaração oficial dele falando isso. É uma coisa que de fato aconteceu. Ele criou a história, criou os personagens, criou os cenários e até a ideia dos outros guerreiros Z virarem crianças veio do Toriyama, o que dá a entender que inicialmente a Toei queria que só o Goku virasse criança que nem foi no GT. Ou seja, o Daima foi muito parecido com Batalha dos Deuses, que é um projeto que começou sem o Akira Toriyama, mas que depois acabou sendo bem modificado quando ele começou a participar. Só que infelizmente parece que ele não conseguiu supervisionar tudo até o final, já que muita coisa meio estranha pros padrões do Akira Toriyama acontecem ali do episódio 13 em diante. Mas uma coisa que temos certeza que foi confirmado que ele de fato participou foi na criação do novo Super Saiyajin 4, que teve a orientação direta dele ali para poder criar um novo design. E uma fonte bem confiável alega que o Vegeta Super Saiyajin 3 foi a mesma coisa. Quando o Goku e o Vegeta lutam no primeiro episódio do Daima, eles fazem movimentos que referenciam as suas lutas anteriores em Dragon Ball Z. E algumas poses do Goku ao longo do anime são referências diretas a poses que ele faz no mangá original de Dragon Ball. Essas duas curiosidades e algumas outras que eu trouxe nesse iceberg, eu só percebi graças ao canal Budokai, um dos melhores criadores de conteúdo de Dragon Ball mundial e que eu recomendo muito que todos vocês sigam. Eu vou deixar o link do canal dele no YouTube aí no comentário fixado. Outra pessoa que me mostrou uma referência legal foi meu amigo Tiski, que notou como a pose que o Goku faz enquanto tá se transformando em Super Saiyajin 3 parece muito de uma das artes do Akira Toriyama. E não deve ser coincidência justamente porque momentos antes temos o Goku Super Saiyajin muito similar a outra arte do Akira Toriyama. E no episódio seguinte temos o Goku Super Saiyajin 4 usando o Kamehameha numa pose muito parecida novamente com outra arte do Akira Toriyama. Mais uma coisa que o Tiski percebeu é que possivelmente o design da Marba foi inspirado por um caldeirão, e esse design acabaria combinando com ela pelo fato dela ser uma bruxa. Durante a luta contra o Majin Buu no episódio 17, o Goku corre pelos muros do castelo do Goma igual o Gohan corre pelas montanhas lá em Shala Red Shala, a primeira abertura de Dragon Ball Z. Outra referência a essa abertura acontece no ataque final do Goku contra o Goma, onde ele faz uma movimentação muito parecida com a que ele faz na abertura do Z, e ele ainda fica rodeado por raios igual é em Shala Red Shala. E apesar de não ter aparecido no anime, foi dito por pessoas da produção do Daima que um Ozaru iria aparecer no momento de transformação do Goku em Super Saiyajin 4. Muito provavelmente seria uma coisa semelhante ao Ozaru que apareceu quando o Goku se transformou em Super Saiyajin 3 pela primeira vez. E isso aqui é uma pena que eles cortaram porque ia ficar muito melhor. A revelação de que seres com orelhas pontudas possivelmente são demônios ou descendentes deles, nos permite teorizar que personagens que já apareceram antes em Dragon Ball possam ter origem do Makai, como por exemplo o povo do Garlic Jr. e também a gangue do Paul Jack, que de fato em Dragon Ball Z são chamados de demônios e agora podemos entender isso no sentido literal da coisa. Os Tamagamis refletem os ideais dos Namekusins que foram citados durante a saga Frieza, onde para ter acesso às esferas do dragão era necessário passar por testes de força e sabedoria, que são exatamente os desafios propostos pelos Tamagamis. O nome dos Tamagamis inclusive significa literalmente os deuses das esferas, o que já é bem autoexplicativo. Já o nome do Neva é um trocadilho com a expressão japonesa Neba Neba, que é usada para descrever alimentos pegajosos, o que faz total sentido quando lembramos que os Namekusins, com exceção do Piccolo, têm nomes relacionados a lesmas, e lesmas são pegajosas igual o nome do Neva. E aproveitando que eu falei do Neva, muitos fãs acreditam que ele é uma representação do próprio Akira Toriyama no anime, que apesar de ser uma coisa possível e trazer um simbolismo bem legal pra obra, nunca foi de fato confirmado oficialmente. Continuando com a nomenclatura dos personagens do anime, o Warp-sama vem provavelmente de Warp Drive, que é um termo usado em Star Trek para se referir a viagens espaciais que dobram o espaço e superam a velocidade da luz, o que faz total sentido levando em conta a função do Warp-sama na história do Daima, que é justamente ser um portal interdimensional. Falando dos Glindodins, o nome da raça deles possivelmente
literalmente significa bolota, o que combina com o fato deles nascerem através de frutos de árvores. Já referente aos nomes de Degesu, Nahari e Arinso, todos eles remetem a maneiras de se dizer o verbo ser ou estar em japonês. E isso combina com a forma como outros Grindodin já foram nomeados no passado, já que Goazu e Zamasu seguem exatamente a mesma linha. Já os demais seres do Makai, no geral, possuem nomes relacionados a flores. Um exemplo é o Glório, que o nome dele vem das flores gloriosas. E uma curiosidade meio bizarra é que em japonês a polícia militar do Makai é chamada de Kenpeitai, que é uma referência à polícia militar do antigo Império Japonês. O idioma do Makai nada mais é que uma versão espelhada do katakana, uma parte do idioma japonês que geralmente é usado para se referir a palavras estrangeiras. Já a moeda utilizada no Makai é chamada de Dokuro, que significa literalmente caveira em japonês. No Daima temos vários figurantes sem nome, mas que sabemos como eles são chamados com base nos créditos do episódio. Entre eles temos o Duende Verde, a Amazona e a Garota do Chapéu Bonito. Falando na Garota do Chapéu Bonito, o design dela acaba lembrando bastante a Toa do Dragon Ball Heroes, mas a principal inspiração dela parece ser a classe dos ladrões de Dragon Quest, uma grande franquia de jogos que o Akira Toriyama acabou participando na criação dos designs. E uma coisa que reforça essa referência é que ela rouba uma coroa que é exatamente a mesma de uma das personagens de Dragon Quest. Uma das referências mais legais do Daima também envolve essa franquia de jogos, já que os antigos reis demônios citados no episódio 15 são todos referências a demônios de Dragon Quest. Um que muitas pessoas notaram é o Zoma, que é um personagem de Dragon Quest que já usava um olho na testa que é muito similar ao terceiro olho demoníaco do Daima. E falando no terceiro olho, muita gente acabou não percebendo que o próprio Makai tem um formato dele, o que sugere que a origem desses olhos está ligada diretamente à origem do próprio Makai. O símbolo da polícia militar do Makai é quase igual ao de um exército de Blue Dragon, que é outro jogo que o Akira Toriyama participou dos designs. O design da Pansy e do Minotauro do Daima, inclusive, parecem muito ter sido inspirados em Blue Dragon. A Pansy em particular lembra bastante a personagem End de Sandland, que inclusive, assim como a Pansy, foi uma das últimas personagens que o Akira Toriyama criou. E a semelhança entre as duas acaba aparecendo quando a gente nota que as duas são demônios mecânicas. E além disso, quando a Ann era criança, ela também parecia muito a Pansy. Mas é importante reforçar que muitas dessas coincidências podem ter sido feitas de maneira inconsciente pelo Akira Toriyama, já que é bem normal autores usarem de base trabalhos antigos para criarem trabalhos novos sem nem ao menos perceberem. Já no episódio 11 do Daima temos duas referências realmente diretas a Dr. Slump, o primeiro grande sucesso do Akira Toriyama. A primeira acontece quando o Majin Buu corre exatamente igual a Arale. Já a segunda é quando o Majin Buu nasce e faz todos ali fazerem um sinal igual ao que a Arale costumava fazer. E voltando pro Dragon Ball Heroes, na história do jogo a Toa acabou criando um Majin chamado Finn. E no Daima, como já vimos, a Doutora Rinsu muito provavelmente foi inspirada pela Toa. E ela também acabou criando Majin, sendo eles o Ku e o Du. E fora essa semelhança, tem outra semelhança também que é até engraçada, já que o Finn em determinado momento acaba simulando o Super Saiyajin 4, enquanto o Du acaba simulando o Super Saiyajin 3, aproximando ainda mais esses personagens. Os jogos de Dragon Ball não atrasaram para trazer conteúdo do Daima. Sparking Zero, Legends, Dokkan Battle trouxeram conteúdos do Daima mesmo antes da estreia do anime. E uma coisa curiosa é que quando o álbum de trilhas sonoras do Daima foi lançado, ele veio com algumas músicas que não foram usadas no anime. Será que essas músicas aí vão ser usadas em uma futura continuação em um filme? Uma cena que acabou tendo seu contexto original alterado nas traduções oficiais do Daima foi o desejo que o Goku fez pro Majin Buu, porque nas traduções oficiais foi dito que o Goku pediu pro Majin Buu ficar bonzinho, sendo que no original ele diz exatamente a mesma coisa que ele disse na saga Majin Buu, que não era pro Majin Buu ficar bom, mas sim para as pessoas esquecerem as maldades dele e enxergarem ele como uma pessoa boa. As legendas da Crunchyroll possuem um limite de caracteres. Por conta disso, um problema que surgiu foi a ocultação de certas palavras das legendas para se adequar a esse limite. Por exemplo, no primeiro episódio do Daima, o Degesu cita que ele soube sobre o Porunga por causa de um livro, só que nas traduções oficiais o livro acabou sendo ocultado da legenda. Mas é interessante que a dublagem em português brasileiro do Daima e muito possivelmente de outros países também, acabaram sim citando esses termos que foram ocultados da legenda da Crunchyroll. E além disso, ela também estreou de uma maneira diferente, já que os 3 primeiros episódios do anime foram juntados para poder passar no cinema em formato de filme, e só posteriormente eles serão lançados de fato na TV e nos streamings. E uma coisa que deu pra perceber na dublagem desses 3 primeiros episódios do Daima é que, diferente do japonês, onde de fato é dito que o Goku e os outros viraram crianças, na dublagem é dito que eles viraram miniaturas, que deve ter sido uma exigência da própria Toei para fins comerciais. Mas uma coisa que de fato foi exigência da Toei foi que todos os dubladores das versões crianças dos personagens fossem alterados, com exceção do Goku, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu na versão japonesa. E graças a isso, a Tânia, que é a dubladora da Bulma aqui no Brasil, acabou se incomodando muito ao achar que ela foi substituída, o que acabou causando uma polêmica quando ela reclamou sobre isso nas redes sociais de forma bem pouco profissional. Uma curiosidade interessante é que haveria sangue na luta do Goku contra
contra o Vegeta no primeiro episódio do anime, mas na versão final do anime mesmo, esse sangue foi retirado para poder facilitar a exibição do Daima em todo mundo. Por exemplo, uma fonte bem confiável ali que fala da produção do Daima, ele citou que, por exemplo, sangue escorrendo de machucados era uma coisa que eles poderiam colocar, mas os personagens nunca poderiam cuspir sangue, porque senão isso daí já ia subir a classificação. E inicialmente não se sabia o nome da nova transformação do Goku no Daima, o que fez muitos começarem a acreditar que ela se chamava Super Saiyajin X, sendo que esse nome só foi criado para poder simbolizar justamente que a transformação não tinha um nome oficial ainda. Mas posteriormente o Action Figure acabou revelando que de fato o nome era Super Saiyajin 4 mesmo, e depois o próprio anime confirmou. Uma coisa que muitos notaram aqui no Daima, o Super Saiyajin 4 mantém a mesma característica bizarra que ele tinha no GT, que é de fazer as roupas do Goku sumirem e aparecerem do nada. Mas uma coisa que poucos perceberam é que os calçados do Goku são diferentes da versão mini e da versão adulta do Super Saiyajin 4, que eu confesso que é uma coisa que eu só notei porque me falaram primeiro. Outra mudança que muitos não perceberam é o próprio visual do Goku mini, porque no primeiro teaser do Daima dava pra ver que o Goku seria um pouquinho maior e menos cabeçudo, e até mesmo a roupa que ele usava era levemente diferente. Esse design foi feito pelo designer de personagem do Dragon Ball GT e do próprio Dragon Ball Daima, o Nakatsuru, mas posteriormente ele foi refeito pelo Akira Toriyama, que deu origem a essa versão que a gente conhece. Nesse primeiro teaser do Daima também tivemos algumas outras cenas que foram diferentes da versão do anime, como alguns momentos da batalha do Goku contra o Vegeta. Uma coisa que aconteceu porque essas cenas foram animadas lá no início do projeto apenas para mostrar o estilo de arte que o Daima teria no final. E com base no que conhecemos do idioma dos Namekusins, é possível descobrir que a palavra Dorothy, dita pelo Neva no anime, significa escudo, mais especificamente o escudo que separava os reinos do Makai. Muita gente se pergunta o que significava aqueles caracteres vermelhos que apareciam nos títulos de cada um dos episódios do Daima, mas a verdade é que eles apenas simbolizavam a quantidade final de episódios do anime, já que era possível deduzir que seriam 20 episódios com base naqueles caracteres vermelhos. Essa daí foi a única conclusão que a galera chegou. Se tem alguma outra mensagem escondida por trás disso, ninguém descobriu ainda. E pra fechar esse iceberg, vamos voltar para a abertura e o encerramento do Daima, já que ambos fazem uma homenagem ao nosso eterno Akira Toriyama. A homenagem mais notável seria a presença de um pássaro angelical tanto na abertura quanto no encerramento, e esse pássaro simboliza justamente o Akira Toriyama, já que Tori significa justamente pássaro em japonês. E na própria letra da abertura, nós vemos destacados ali as palavras Akira, Tori e Yama. E tudo fica ainda mais simbólico quando o Daima acabou justamente no dia 1º de março no Japão, a data exata que completou um ano do falecimento do Akira Toriyama. E com essa linda homenagem eu encerro esse iceberg, que foi bem trabalhoso, mas eu gostei bastante de fazer. Caso você tenha notado outras referências que eu não trouxe aqui, pode deixar aí nos comentários, já que daqui a um tempo os jogos de Dragon Ball vão começar a receber mais conteúdo do Dragon Ball Daima. Então eu vejo muito potencial de ter muitas curiosidades e segredos interessantes nos jogos que dá pra trazer aí em uma segunda parte. E aí eu já aproveito e trago as curiosidades que faltaram nessa primeira parte também. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam dessas curiosidades que eu trouxe pra vocês. E também, se chegar até o final do vídeo, não deixem emoji de chocolate dessa vez. Deixem aí um emoji de iceberg, de gelo, alguma coisa pra poder simbolizar isso. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você encontra indo nos comentários e arrastando pro lado. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!